Olá, meu nome é Glarton, tenho 24 anos. Minha história se iniciou assim. Há 6, 7 anos atrás, eu era um jovem que jogava futebol. E nesse tempo eu tive várias oportunidades de ir para fora do país, jogar em alguns clubes aqui fora do país também, e até dentro do nosso país aqui. E cheguei aí, em alguns clubes aqui, e nessas oportunidades eu comecei a sentir algo nesses dias. Via que aquilo era um tempo onde o meu coração estava voltado para aquelas coisas, e eram coisas assim que não me achegavam a Deus. Eu simplesmente achava que aquilo ali era algo que o Senhor tinha para minha vida, mas não entendia a fundo o que era a vontade dele. E nesses dias eu comecei a me frustrar com algumas coisas neste tempo, onde eu tinha um sonho, e esse sonho infelizmente não estava caminhando, não estava se findando em nada. Era um sonho de criança, onde eu queria ser reconhecido neste meio, no meio do futebol. E eu lembro que nesse tempo eu comecei a ficar muito frustrado com essas coisas, não dando certo, e comecei a orar a Deus. Falei: Deus, eu queria saber do Senhor qual que é a tua vontade para minha vida, porque não dá mais para ficar caminhando ou seguindo sem um rumo. E eu lembro que nesses dias, quando eu comecei a orar dessa forma, não conhecendo a vontade de Deus, algumas coisas começaram a acontecer para que de fato eu viesse entender a vontade de Deus. Eu lembro que neste tempo eu perdi também uma pessoa querida da minha família, que era uma pessoa que cuidava de mim, né? E desde criança me auxiliou, me instruía neste caminho, mas eu não entendia. E com esse tempo, orando a Deus, eu comecei a perder tais coisas na minha vida. E o Senhor começou a falar comigo que tinha algo na minha vida, através de pessoas, através de lugares que eu ia. Eu lembro que eu orando a Deus nesses dias, depois de ter perdido essa pessoa, o Senhor falou algo claro, que a vontade dele não era que eu fosse reconhecido neste meio, mas sim que ele me usaria na caminhada com ele, né? Que eu ia entender mais pra frente tudo que ele tinha pra minha vida. E passou um tempo, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar doente porque eu não queria largar o que eu vivia, eu não queria abrir mão do que eu vivia, mas algumas coisas, baseado na oração que eu fiz inconsciente, eu entendi que Deus estava me mostrando algo. Estava falando ao meu coração, mas de uma forma permissiva, em permitir algo para que eu pudesse entender a vontade dele. Comecei a ficar doente, tive depressão, tive um começo de problemas emocionais, quer dizer, tive problemas emocionais muito, muito pesados. Eu lembro que nesses dias a minha mente estava tão tomada, tão fraca, e emocionalmente também tão fraco, que até em suicídio eu pensei, me joguei na frente de carro, não podia ver faca, que eu pensava em várias coisas, em tirar minha vida, em fazer coisas absurdas mesmo. Mas entendia que aquilo ali não vinha de mim, tinha algo ali que estava me levando a pensar tais coisas que estavam fora do meu domínio. Emocionalmente eu não estava bem, e aquilo ali, algo aproveitou daquela fraqueza emocional. E eu lembro que naqueles dias eu tive várias experiências com Deus. Cheguei a tomar medicamentos pesados para depressão. Eu cheguei a tomar até decisões mesmo de não querer mais saber
da vida, saber de nada. Eu tinha me entregue a essa depressão, tinha me entregado às coisas que o mundo estava me oferecendo, a já não acreditar que Deus ele poderia revirar aquilo, fazer uma volta naquela situação que eu estava vivendo. E foi onde eu tive uma experiência com o Senhor naqueles dias, sim, que foi tremenda. Eu estava no quarto orando e eu lembro que o Senhor falou no meu coração claramente que Ele tinha algo na minha vida e que só entenderia uns anos depois, mas que eu pudesse entregar a minha vida a Ele, porque Ele ia me restaurar totalmente, Ele ia me refazer totalmente. E passou um tempo, eu comecei a buscar essa intimidade com Deus. E fiquei um pouco curioso para saber o que Deus tinha na minha vida. Eu falei, peraí, Deus tem falado coisas comigo e eu tenho que saber o que Ele quer comigo. Eu lembro que uma experiência que o Senhor me deu, eu estava numa cama, eu estava numa maca e eu pude ver 6 anjos. E esses anjos, eles faziam uma cirurgia mesmo, eles estavam fazendo um trabalho ali de reconstrução. E eu via eles tirando coisas de dentro de mim nesse sonho que foi uma prova de que Deus estava fazendo aquilo ali novamente na minha vida. Que Ele estava novamente refazendo a minha vida. E nesses dias eu comecei a dar mais atenção para o que o Senhor queria comigo. E eu me lembro que uma das coisas também que marcou nesses dias foi que eu estava tendo tanta experiência com Deus, mas ao mesmo tempo era uma luta tão travada que eu comecei a não entender. Porque ao mesmo tempo que Deus falava no meu coração, eu tinha tantas lutas que eu chegava a desmaiar. Tinha desmaio, estava conversando com pessoas aí do nada e eu desmaiava porque era algo tão forte que eu não tinha equilíbrio sobre aquilo. Chegou um tempo que eu novamente comecei a ter que depender de medicamento. Eu comecei a buscar, ainda nesses medicamentos, uma fuga para o que estava acontecendo comigo. E foi onde o Senhor novamente começou a falar no meu coração. Não, eu não te criei para isso, eu não te criei para depender de remédio, para depender de medicamento. Eu não te criei para ser pisado. Então, a partir daquele momento, eu fiz uma oração que marcou a minha vida. Eu lembro que eu falei, Senhor, se o Senhor não me criou para isso, eu peço ao Senhor que a partir de hoje o Senhor venha transformar a minha vida de fato, tirar isso tudo de mim, restaurar totalmente a minha vida e que eu não dependa mais, que a única dependência que há em mim seja do Senhor. E foi passando o tempo, eu lembro que eu tinha muitos medicamentos, muitos remédios, antidepressivo, e eu simplesmente peguei esses remédios e falei, não, Deus, eu não aceito mais. Não aceito mais. Não aceito mais depender dessas coisas. E comecei a orar. E tinha dias, ao abrir mão daquilo, eu via que o meu corpo sentia falta daquilo. Mas ao mesmo tempo, eu entendia também que existia algo que queria vir sobre a minha vida, que era o Espírito Santo, que veio sobre a minha vida naqueles dias, que através das coisas que me disse, através das coisas que me falou, através de sonho, estava fazendo algo novo na minha vida. E foi onde eu comecei a ser curado emocionalmente, psicologicamente. Eu tive muitos problemas psicológicos naquela época, naquele tempo. Tive problemas emocionais assim que só Ele mesmo podia ter condição de me curar, sabe? Me restaurar e me fazer novamente. E aí eu comecei a entender o propósito de Deus através daquelas coisas que estavam acontecendo comigo, onde eu ficava desesperado para
sair daquilo, para não estar vivendo aquilo, mas eu não entendia como. E foi através disso, através dessa permissão do Senhor, que eu comecei a entender que existe algo sobre a minha vida, que eu fui entender, e é o que eu tenho entendido nesses dias, né? Que o Senhor, Ele me permitiu tudo aquilo, mas para que hoje eu pudesse viver. E hoje sou um cara que posso dizer com toda certeza do meu coração que sou um cara restaurado emocionalmente, não dependo mais de medicamentos, porque naqueles dias eu entendi que se existe alguém que tem controle sobre nossas emoções, tem controle sobre nossas vidas e tudo que existe dentro de nós, é só o Senhor. Ele tem controle de todas as coisas. Muitas vezes nós queremos tentar entender, né? Tentar criar pensamentos para que a gente possa entender o porquê das coisas, e entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas. E o que Ele tem feito na minha vida nesses dias, o que Ele fez na minha vida naqueles dias, é algo assim que é sem explicação. Ser restaurado novamente, ser um cara curado, equilibrado emocionalmente, é algo que simplesmente eu só pude entender que eu poderia nele, que eu poderia buscar essa cura onde eu pensava que não existia, mas quando eu comecei a entender que era somente nele, eu vi que de fato Ele podia me curar, Ele podia transformar a minha vida e Ele podia fazer mais. Como Ele tem feito, como Ele tem ministrado todos os dias essa transformação. Todos os dias Ele vem e Ele traz novamente essa paz, esse renovo, porque somente em Deus eu creio que nós podemos ser transformados não só emocionalmente, não só psicologicamente, mas em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu entendi também que se a gente não estiver emocionalmente bem, nós não conseguimos dar conta de outras coisas, nós não conseguimos viver, porque quando essas coisas elas acontecem, quando essas situações vêm sobre nossas vidas, nós ficamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? E quantas pessoas muitas das vezes hoje talvez não tenha mais vontade de caminhar, vontade de continuar, ou vontade de acreditar, de continuar sonhando, por talvez estar vivendo situações do tipo. Quantas pessoas às vezes podem até chegar no nível de fazer tais coisas com a própria vida, como nós temos visto. Porque nesses dias também eu lembro que o pensamento suicida era muito grande. Era fora do normal. E hoje eu tenho entendido que quantas pessoas não estão passando por isso, ou passaram por isso também, e de alguma forma voltou a sua vida para drogas, ou para medicamentos, ou se entregou a dependências de outras coisas que infelizmente só vai causar ainda mais situações assim, só vai levar as coisas ficarem mais difíceis ainda. E eu creio que não existe ninguém que possa curar, não existe ninguém que possa trazer essa transformação, a não ser o Senhor, porque Ele pode todas as coisas.